Já tá verdinho, né? Vamos lá. Esse não gira não, né? O meu gira, ó. Ó. Bota para um lado, bota para baixo. Fica bem melhor. Esse aqui de vocês eu tenho que fazer. Ai, tem que ser pro lado de cá. Me senti Silvio Santos. Silvio Santos, vem aí, né? Então vamos lá, gente. Tem microfone? Mas agora o áudio fica bem melhor com esses microfones para o pessoal do Instagram, né? Para vocês aqui fica melhor com o microfone, né? Então é simples. Primeiro, boa noite a todos vocês. Como digo sempre, é uma imensa alegria vir aqui ao Centro Fraterno Luz e Caridade, pelo carinho que tenho por essa irmã Iracema, que já reconheço fazer parte da minha família espiritual. Nós temos nossas mães, né, biológicas, que são pelos laços da consanguinidade. Eu estabeleci com meu pai Gabriel, minha mãe Maria Helena, meu irmão Marcos e minha irmã Daniela, pelos laços da consanguinidade, são minha família biológica, e que nessa encarnação nós estamos criando laços para a nossa família espiritual. Iracema não tem um laço da biologia, porém já reconheço como sendo a irmã pelos laços do espírito. Já compomos a família pelos laços do espírito, como com vocês no futuro também estaremos todos emanados nessa grande família espiritual. Então, como sempre, a mensagem de Marta me faz eu ficar muito feliz, porque ela traz uma linguagem atualizada, ela traz uma linguagem que é do século XXI, ela psicografa quase que mensalmente por Marcel Mariano, antes era diariamente, hoje todos os domingos, e eventualmente, como ontem, dia 7, ontem foi 7, foi terça. Terça-feira ela trouxe essa mensagem que nós intitulamos Maravilhas do Mundo Interior. Essa intitulação, o título não foi dado por ela. Quem dá o título é Marcel, porque eu peço a ele. Ele não manda a mensagem com título, ele manda a mensagem. Mas para eu fazer palestra, é bom ter um título. E aí, como ele tem uma criatividade que não acaba nunca, eu não consigo dar título. E ele me dá e mandou colocar esse, Maravilhas do Mundo Interior. Tem tudo a ver. Primeiro, antes de ler a mensagem, por que vocês vão perceber que são as maravilhas do mundo interior? Eu já falei isso aqui várias vezes, e volto a falar quantas vezes sejam necessárias. Porque por mais que eu fale, é muito difícil viver. Então não há repetitividade, nem para vocês, nem para mim. Por quê? Eu venho falando ao longo de 12 anos, nos centros espíritas, fazendo palestra, e muito pouco do que eu falo para vocês eu estou conseguindo viver. Então é sinal de que eu vou precisar falar muito sobre esses assuntos para um dia começar a introjetar na minha vida e poder viver. E eu fiquei feliz em saber que é normal isso. Não é nenhum problema. Leon Denis vai falar no seu livro O Problema do Destino da Dor, que muitos valores que hoje temos consolidados na nossa vida foi fruto de muitas falas e de muitas repetições em discursos que não eram vividos na prática. Olha que legal. Então, eu falar 12 anos, 20 anos, 30 anos sobre temas dos quais eu ainda não vivo, eu não me torno hipócrita por isso, porque a ideia é falar dos temas para que eu possa, em falando sobre eles, estudando sobre eles, eu consiga vivenciá-los. O vivenciar é uma longa história para introjetar esses conteúdos na nossa história de espírito imortal, com essas habilidades novas pelos assuntos que partilhamos, para a partir daí começar a vivenciar isso no cotidiano. Ou seja, é o ideal que todos teríamos, a coerência e a congruência com tudo que pensamos, com tudo que falamos, com tudo que fazemos. Não seria perfeito? Pensar no amor, falar do amor e vivenciar o amor. Falar da fraternidade, pensar na fraternidade e viver a fraternidade. Eu hoje penso na fraternidade, eu falo muito sobre a fraternidade, mas muito pouco eu vivo a fraternidade como eu gostaria de viver a fraternidade. Isso está tudo certo. Eu sou um espírito que estou na minha jornada evolutiva. O que me dá diferença hoje é de ter consciência um pouco maior sobre essas questões que antes eu não tinha a mínima consciência. Vivia de joguete, ou vivia a reboque da sociedade, da cultura, sem me apropriar minimamente daquilo que hoje faz parte da construção do ser que eu quero me tornar. E eu me tornarei um dia, que vai depender do grau de envolvimento, de empenho
do meu olhar para dentro, nessa busca interior, para descobrir as maravilhas do mundo interior. Por quê? Na mensagem, você vai ver ela falando. Eu já digo isso há muito tempo, baseado num poema de Carlos Drummond de Andrade, que fala da viagem do homem, a dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Essa viagem é que muito poucos de nós nos dispomos a fazer. E a gente gosta muito de fazer viagens para fora. E eu não sou contra as viagens para fora. Como uma paciente minha, recentemente, estava no interior de um estado desse aí, no Galindo. E aí mandou, Flávio, porque a gente trabalha em terapia essas questões, e ela, como não é bom viajar? Como não seria bom viajar? Como se entendesse que eu fosse contrário a viajar. Pelo contrário, toda viagem que tem um propósito, mesmo que seja para um movimento de relaxamento, vale a pena. Eu é que não tenho essa disposição de ficar viajando muito, que é cansativo para mim. Ainda mais que eu já sei que eu, como espírito, já conhecia a Europa, já conhecia a Ásia, já conhecia os Estados Unidos, já vivi nesses países, enquanto espírito. Hoje o personagem Flávio vive no Brasil, mas já vivi na Itália, já vivi na Espanha, em Sevilha, já vivi na França, já vivi nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Então, ficar viajando para ver pedra, vendo torre, vendo ponte, para quê? Eu quero viajar para dentro de mim para ver Deus. A minha busca agora é encontrar Deus, que não está fora, está dentro, mas que não impede que eu faça viagens para fora. E ela entendia como se fosse que eu não quisesse ou não fosse a favor de viajar, né? Ela está vendo aí, eu digo, não, a viagem sempre é válida quando não é uma fuga de si mesmo, quando não é uma viagem para desopilar o enfado ou o fardo que nós carregamos no cotidiano. A viagem é sempre boa quando você usa a viagem como uma busca de conhecer outras culturas, amealhar outros saberes, mas também fazer um encontro consigo mesmo. Tudo isso é válido. Essas viagens são maravilhosas. Mas a dangerosíssima viagem que a gente precisa fazer, danger, eu não sei inglês, mas vem de perigo, né? Dangerous, né? Significa perigo. Então, a dangerosíssima, como Carlos Drummond disse, a dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Essa é a mais laboriosa, a mais difícil, a mais profunda viagem que a gente poderia fazer e que nós muito pouco fazemos, tendo em vista que desde a questão 913 no Livro dos Espíritos está lá dito, conhece-te a ti mesmo. E sendo conhecendo a nós mesmos, está no pórtico de Delfos, que não foi Sócrates quem disse, era Delfos, uma pitonisa, que era uma médium, que dava comunicação talvez, ou falava sobre coisas, no pórtico tinha escrito, conhece a ti mesmo, conhecereis a verdade, e conhecendo a ti mesmo, conhecereis todos os deuses e conhecereis todo o universo. É mais ou menos isso. Quando você se conhece, você pode conhecer o mundo, porque você é uma miniatura do macrocosmo. Temos em mim, nós somos um microcosmo desse grande macrocosmo, que não impede, repito, de que eu vá para Paris, de que eu vá para Londres, de que eu vá para Machu Picchu, de que eu vá para a Índia, de que eu vá para o Egito, de que você vá para a China, para onde vocês quiserem. Mas que façam as viagens também para dentro, porque essa vai trazer o que vocês, às vezes, muitos de nós, buscamos lá fora. Pensamos que ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, para a Ásia, para a África, ir para a Oceania ou ir para a América do Norte, vai trazer aquilo que a gente está buscando há milênios, que é a paz, que não vai estar em nenhum lugar desse. Mas também pode estar, se você estiver em paz. Aí você pode estar em qualquer lugar, até no meio da guerra, você consegue manter o seu estado de paz. Então, Marta vai trazer a seguinte mensagem. Quem contempla hoje as páginas da história antiga, não se furtará de nelas localizar as denominadas 7 maravilhas do mundo. A grande pirâmide de Gizé, né, erguida por um dos mais representativos faraós do Egito, em plena planície próxima do Cairo, ainda hoje se mantém de pé, contemplando 5.000 anos de civilização. O farol de Alexandria, construído em faros perto da mencionada cidade, era visto a 50 quilômetros de distância. Imagine o farol de Alexandria, orientando os navegantes da época para que não se despedaçassem com seus barcos nos rochedos traiçoeiros. Diversos terremotos
reduziram a pó a colossal construção. O Colosso de Rhodes, que encantava a entrada do porto na cidade do mesmo nome, homenageava o deus Hélios. Igualmente, não resistiu aos movimentos sísmicos que sucessivamente lhe corroeram a base até sua decadência integral. Em Éfeso, na Turquia ancestral, o templo da deusa Ártemis, a rivalizar com a de Zeus em Olímpia, na Grécia, onde peregrinos prestavam tributo aos deuses da mitologia do passado. Olha quantas coisas lindas já foram citadas nesses 3 parágrafos. Ela continua. O túmulo suntuoso de Mausolo, não tem acento, né? Em Helicarnasso, erguido por sua esposa e os lendários jardins suspensos da Babilônia, fecharam as 7 maravilhas do mundo antigo. Olha, as 7 maravilhas do mundo antigo foram citadas pela benfeitora Marta. E ela continua. De todas, somente a grandiosa pirâmide ainda se sustenta sob o sol escaldante e a inclemência das areias quentes do deserto próximo. Perceba se essa luzinha verde está acesa ainda. E da última vez eu fiz uma palestra, a minha luz do meu apagou. O meu está aceso? Tá, e a sua? Pronto, porque se apagar, ninguém ouve mais nada aqui, aí só vou saber depois, quando o pessoal disser, Flávio, não ouvi nada. Leitura labial. É até melhor fazer assim, até olhando para cá, que o pessoal lê meus lábios, se a casa apague, né? Mas eu não vejo essa moça aqui. Tá ligado. Então vamos lá. Prestem atenção. As 7 maravilhas do mundo, a única que se encontra de pé é a pirâmide lá, sob o sol escaldante e a inclemência das areias quentes do deserto próximo. Passaram 3 pontinhos. E ela diz, quase sempre, refém da própria empáfia, outras foram eleitas nos tempos modernos, se constituindo em disputadíssimos roteiros turísticos para viajantes e mochileiros, pesquisadores e curiosos. Marta, com essa mensagem, contempla tudo o que eu gostaria de dizer nesses anos que eu tenho usado a Tribuna Espírita para falar sobre essa viagem para dentro. Ela me traz aqui algo muito belo nessa mensagem de 2 páginas que, para mim, vai resumir tudo o que eu gostaria de dizer em anos de expositor que eu venho fazendo esse tipo de chamado para vocês e para mim do mergulho para dentro. Nunca saí do Brasil, gente. Tenho meio século de vida, nunca saí do Brasil. Por quê? Não escolhi isso, nunca saí. Eu tenho 2 exemplos de pessoas que eu conheço também, que não falando do espiritismo, não tem nada errado ir para fora, né? Não tem nada demais. André Luiz Peixinho, que é a minha referência intelectual, só saiu do Brasil, se eu não me engano, uma vez, para ir em Portugal fazer uma palestra e ficou com a esposa dele. A Leonora, se eu não me engano, nunca saiu, que é a esposa dele. São pessoas que eu convivo há 23 anos na Federação Espírita, são 2 irmãos, e que são para mim uma referência no modelo do pensamento espírita, na conduta como seres humanos, que eu admiro e gosto muito, como também acho que faz parte da minha família espiritual. Então eles nunca saíram do Brasil. E eu falei, isso não é mérito nem demérito, apenas a busca deles é outra. Eu não quero, eu me lembro, eu sempre cito isso, eu recebi um monge africano, que é Gyanananda, que é um acharya, na visão da instituição hindu, né, que eu faço parte também, que é a Ananda Marga, e eu fui fazer um tour com ele, peguei no aeroporto e fui levar ele para o Health Valley. Health Valley vocês conhecem, na Rua Direita da Piedade, que é um restaurante vegetariano de Sandipa e Jivesh, que é Johnny e Hu, um chinês e um africano. São meus amigos que a gente medita junto. E aí nessa ida para lá, quando eu subi a ladeira de Santana, que eu me deparei com aquela igreja belíssima que é ali na ladeira de Santana, aquela igreja é linda, né? Aí eu falei, meu Deus, poxa, monge, Dada, chama de Dada. Dada é irmão. Dada, você quer ir no Pelourinho? Eu falei assim, Prakash, meu nome de iniciado no Tantra é Prakash. Prakash Deva significa luz perene divino. Eu digo, Dada, você quer ir no Pelourinho? Eu lhe mostrar lá as igrejas. Prakash. Ele fala inglês, francês, português, fala espanhol, fala umas 8 línguas. Os dialetos da África, de onde ele é. E ele falou, Prakash, eu não quero mais ver nada. Eu quero ver Deus. A minha busca é ver Deus. Quando ele disse aquilo, eu disse, meu Deus, que lindo. E para ver Deus eu preciso silenciar. Eu preciso meditar. Eu quero viajar para dentro de mim. Eles meditam horas durante o dia. Acorda às 4 horas da manhã, medita até 7, faz asanas, posturas de yoga, medita meio-dia, medita de tarde. A vida entregue à meditação e na vida
em estado meditativo, né? Em atenção plena aqui, atenção plena cá, atenção plena em tudo que você estiver fazendo, você está meditando, se você estiver presente no que estiver fazendo. E ele me disse isso, eu digo, que legal, conhece o mundo quase todo, a Europa inteira, a África inteira, Estados Unidos, América do Sul, já viajou tudo. Mas não é porque ele viajou tudo que ele disse isso, é porque ele já viu que nisso tudo que ele viajou, não há um sentido e um propósito nessas viagens para fora. O que ele consegue perceber, já deve estar com 70 anos, 60 e poucos anos, é que a viagem para dentro, essa dangerosíssima viagem de si a si mesmo, é que pode nos fazer o que a gente busca tanto nas coisas materiais, na manutenção da nossa estabilidade financeira, eu não sou contra isso, pelo amor de Deus, os confortos externos que nós buscamos desenfreadamente e que muitas vezes só faz adoecer a nossa sociedade, porque elas não têm um propósito também do conquistar-se a si mesmos. É as maravilhas do mundo interior, que vocês descobririam e que eu estou buscando descobrir há alguns milênios, nessa busca de mim mesmo, encontrar com essas maravilhas que habitam dentro de nós. Por quê? Você não é Deus? Você não é deusa? Não é você Deus? Jesus disse, vós sois Deus. Se você é Deus, e Deus é a consciência suprema, é a causa incausada, é a bem-aventurança, nós não buscamos voltar para Ele, para a fonte, não é esse o entendimento? Nós nos afastamos dele no sentido da criação, que somos, e estamos fazendo esse périplo, esse retorno ao Criador. Nessa longa jornada de retorno ao Pai, nós vamos encontrar a totalidade, que é o que Jesus encontrou. Ele já foi criado por Deus e fez o caminho de iluminação, encontrando a plenitude, a bem-aventurança, e se retornou ao Pai. Então ele e o Pai, diz ele, somos um, ou somos uno. Ele, Deus, é uno. Então ele também é Deus, mas não é Deus no sentido da trindade, que entendemos. Deus, e ele é o Filho de Deus. Mas ele se torna Deus porque ele já entendeu, ele já chegou à consciência suprema. Então ele também pode fazer o que Deus, o Criador de tudo que é, pode. Então ele se unificou a Deus. Então se a gente vai para dentro, e se nós somos Deus, nós vamos encontrar Deus dentro de nós. E aí vamos expressar o divino que há em nós. E expressar o divino significa levar o amor para o mundo, porque Deus é amor, como disse João. Se a gente é Deus, se a gente é amor, por que a gente não expressa o amor no mundo? Por que a gente não está vendo o amor se espalhar pelo mundo? Porque a gente está se esquecendo de buscar Deus no lugar onde Ele se encontra, que é dentro de cada um de vós. Isso não anula ir para a igreja, ir meditar no Tibete, ir para as montanhas do Himalaia e ver as cachoeiras de não sei das quantas, meditar no Capão, tudo legal. Mas desde que isso seja um movimento que também me leve a uma introspecção, que tudo que esteja fazendo fora, você possa também estar dentro. Porque não há dentro e fora na quarta dimensão. Na terceira dimensão, a gente tem essa coisa tridimensional, né? Onde a gente precisa se expressar nessa realidade. Mas nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Se somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, nós também estamos na dimensão espiritual, porque uma parte nossa, que é o perispírito, que é o corpo semimaterial do espírito, ele habita tanto a terceira dimensão, quanto a quarta dimensão, ou os universos paralelos, ou os multiversos. Então nós somos espíritos, e nos expressamos aqui assim. Então se vocês se concebem espíritos, vocês nunca deveriam perder o foco do que é a proposta da vida. Ou seja, estou no corpo, habitando um corpo, vou gozar dos prazeres que o corpo me traz, os prazeres que o mundo material me traz, mas eu não posso, Flávio, esquecer do principal, que é cuidar do espírito imortal, que eu continuarei sendo além da morte do corpo. E a gente pouco tem importância dado a isso. E eu, quando falo pouco, eu também, viu, gente? A gente precisa olhar para isso. Não ficar se perdendo nos distratores externos do mundo, se injuriando e polarizando e brigando com nossos próprios irmãos, quando na verdade todos estamos buscando a verdade, que é a iluminação, que é o propósito de bem-aventurança, que é a plenitude, que é a paz, que é a harmonia. A gente vê tanta guerra, tanta gente matando, tantos irmãos se matando, isso dói. Mas não se contaminem, porque isso faz parte também da evolução. É um período da nossa evolução. Então, Marta continua dizendo, passaram, e ela, quase sempre, refém da própria empáfia, outras foram eleitas nos tempos modernos ali, se constituindo
em disputadíssimos roteiros turísticos para viajantes e mochileiros, pesquisadores e curiosos. Por mais que vagueie por santuários e sítios arqueológicos, somente a viagem ao mundo íntimo poderá auxiliar o ser a encontrar a verdadeira razão pela qual existe e está na Terra. Isso aqui resume toda a mensagem. Ela está bem conectada, né? Eu e você aí, né? Está bem conectada aqui com o que eu estou lendo, que está assim o tempo todo com a cabeça. A gente fica sentindo validado, né? Quando nós falamos e tem alguém ressoando, ou seja, se conectando com aquilo que eu estou dizendo. Eu sei que vocês também estão, mas é porque ali expressa assim, ó, como se, poxa, tá fazendo um sentido. Tava saudade até daquela minha que ficava assim com a cabecinha assim, né? Sumiu, não foi? Sumiu a namorada daquele outro rapaz. Enfim, continue assim, você tá me dando força para eu continuar meu propósito aqui. Então, eu olho para todo mundo, alguns estão cochilando, outros estão com a cabeça assim, o que esse homem tá falando? E você tá assim, ó. Ele fazendo assim com a boca, gente, ó. Tipo assim, tem uma satisfação. Então você ganha o seu dia, sair de casa, vir aqui falar para uma pessoa. Como é seu nome? Bom? Roberto. Ah, eu vi o cabelo longo assim, pensei que era uma menina. Mas ok, Roberto. Normal hoje. É normal, gente. Roberto. Então você está conectado comigo, né, Roberto? Tá fazendo sentido, Roberto? Tá? Você tem quantos anos? Poxa, uma carinha de novinho, velho. Que cara de novinho. Você parece esses monges indianos. Poxa, velho, 44 anos tá bem, meu velho. Só o quê? Vida saudável. E buscando isso. Isso aí, meu irmão. Então, continuando, preste atenção, vamos voltar, que hoje eu estou mais introspectivo, eu estou mais pensativo, eu estou menos extrovertido, eu estou pausado, eu estou tendo uma mudança. Isso, tá ok? Isso, tá vendo? É um treinamento que eu estou fazendo. É um treinamento. Nós precisamos evoluir. E nesse movimento de evolução, eu venho tentando ao longo de 12 anos de oratória, desde 2010 até agora, 13 anos, estabelecer um parâmetro em que eu possa ser uma contribuição para vocês, mas ao mesmo tempo eu não me violente em forjar uma imagem daquilo que eu não sou. Se eu começar a falar de uma forma tão contida a ponto de perder a minha característica, não é Flávio se manifestando nessa realidade. Mas o Flávio tem um leque de possibilidades que ele pode se regular até aqui e até aqui para continuar agradando a quem? A Flávio. E em agradando a Flávio, se agradar os outros, ok. Mas se eu posso fazer esses ajustes sem me desagradar, é o que eu estou começando a experimentar. Ok? Então a gente é possível de manter alguns dias que eu estou mais agitado, outros dias que eu estou mais introspectivo, outro dia que eu estou mais com... Baiano fala com a mão, fala com o pé, fala com o cotovelo, né? Estou cheio de tudo para comunicar. E tem dias que eu fico mais assim, ó. Vocês estão em silêncio, eu também estou dentro de mim, conectado com a minha verdade. Continuemos. Talvez é porque é um tema que me agrada muito e por algumas reflexões que eu venho fazendo. Continuemos. Por mais então que vagueie pelos santuários e sítios arqueológicos, somente a viagem ao mundo íntimo, gravem isso, poderá auxiliar o ser a encontrar a verdadeira razão pela qual existe e está na Terra. Que lindo, Marta. Muito obrigado, Marta, por suas mensagens. Suas interrogações milenares exigem respostas que as pedras silenciosas não podem responder. Olha que lindo. Pedra, torre, ponte, montanha. Então, suas interrogações que vocês têm, milenar, exigem respostas que as pedras silenciosas não podem responder. O monge lá, não, Flávio, eu não quero mais ver pedras, eu não quero ver, eu quero ver Deus. Os monumentos jazem impassíveis e frios antes das aflições humanas. Vamos lá. Não seja de estranhar milhões de indivíduos buscando a cada temporada espairecimento e fuga de si mesmo. Oh, meu Deus! Eu respondi para minha paciente, antes dessa mensagem, essa mensagem foi dia 7, ela viajou no feriado agora, quinta, sexta, sábado e domingo. E me mandou mensagem tipo assim, aí ó, como é que não é bom viajar? E eu respondi isso a ela. A Marta trouxe a mensagem na terça. Mas o que eu escrevi no final, se eu puder, eu leio para vocês, eu vou apagar aqui o Instagram e vou ler exatamente o que eu escrevi para ela no dia que ela me mandou. E falou assim, realmente você tem toda a razão.
Agora eu concordo com você. Porque não era sobre não viajar. É o que Marta está dizendo aqui na mensagem dela, quando ela diz: não seja de estranhar milhões de indivíduos buscando a cada temporada espairecimento e fuga de si mesmo, realizando longas excursões para fora, receoso de fazer a inadiável viagem para seu continente interior. Esse é o chamado. Viagem para dentro, para dentro, para dentro de vocês. É incomodativo ficar minutos parados olhando para dentro da gente. Por quê? Porque vocês encontram coisas que vocês não gostariam de ser ou de estar. E por isso a fuga, para fora, para fora. Eu não quero olhar. Parou para olhar, oi. Agora eu estou percebendo essas minhas más inclinações, essas minhas habilidades que eu não estou colocando a serviço da vida. Olha quanta criatividade há em mim. Porque não é só o lado sombrio, negativo, não. É o lado luz que vocês têm. Poxa, eu tenho habilidades incríveis com a arte, eu tenho habilidades com canto, eu tenho habilidades para conduzir crianças, visitar idosos. O que é que eu estou fazendo com isso? Não. É melhor não olhar para dentro, não. Não vou olhar para dentro, não. Deixa eu ir para fora de novo. Aí vai para fora, fora, trabalha. E vai 8 da manhã, sai, chega às 6 da noite. E fica o dia inteiro correndo atrás do que, não sabe do que. Aí volta essa selva de pedra, essa loucura externa. E aí quando para dormir, agora eu não vou olhar para dentro não, que eu estou cansado. Eu vou dormir. Aí dorme. Dormiu. Aí na hora de desdobramento, ao invés de ir para um lugar legal, fica perto do corpo, porque está cansado. Nem sai. Quando sai, o obsessor já pega pela mão. O cobrador vem aqui, meu irmão, vamos aqui, vamos num lugar aqui. Tocar o terror, que você estava reprimido o dia inteiro por não olhar para dentro, reprimindo a vontade de dizer uma liberdade, a vontade de viver uma coisa diferente, contido, reprimido. Na hora que sai do corpo, os mãozinhos pegam assim, por sintonia, Moradinho, vem comigo aqui, vamos para a esbórnia. Aí cai na bandalheira. Então, isso é a falta do autodescobrimento, do autoconhecimento, que a gente não tem investido tempo, no meu ponto de vista, suficiente. Cada um tem o seu tempo, mas a gente não disponibiliza quase nada. Eu posso dizer com convicção. São 20 anos atendendo pessoas, 20 anos em consultório, em domicílios, vendo pessoas viverem a mais dissociada forma do encontro consigo mesmo. É sempre fora. E quando adoece, que é um chamado do self para uma compreensão do que está se pedindo, que ele dê uma parada, nem nesses momentos do adoecimento físico, a pessoa consegue silenciar e olhar para dentro. Aí fica buscando fora. Alguns, com raras exceções, fazem isso. Param no momento de dor e olham para dentro para dizer o que é que essa dor, o que é que essa doença está me chamando como caminho para a minha realidade. Tem livros escritos sobre isso. A doença como caminho, a doença como linguagem da alma, a doença como símbolo. É um autor psiquiatra, psicossomatista, que escreve sobre as doenças psicossomáticas. É preciso, então, silenciar para ouvir a voz interna do que está tentando dizer a todos nós. Precisamos fazer silêncio. E tem um roteiro para isso. No final, eu deixo aqui a dica, mas que sempre tenho dito ao longo de 12, 13 anos, mas ninguém segue, eu mesmo às vezes não sigo. Mas aí, tanto falar, como eu falei no início, um dia eu vou viver, né? Vamos em frente. Medo de se descobrir vazio. Olha que lindo. Medo de se descobrir vazio. Aflição ao constatar que suas supostas verdades são fantasias, erguidas em plena estrada da ilusão. Frustração ao perceber que nadou e não saiu da praia dos prazeres fáceis. Marta, você é linda. Ela me mandou ontem de noite. Flávio, o tema. Desde domingo a gente podia ter fechado o tema, desde segunda, nada. E alguma coisa não deixava. Terça veio a mensagem, ontem que eu mandei a mensagem para ela, é essa. Eu li a mensagem e disse, pode ser essa? Ela, pode? Ela aceita na hora, né? Aí é pedra 90. É pedra 90. 1h da manhã, meia-noite e 30, 1h da manhã, ajustando, ela fazendo o card, ainda botou o título lá. Eu digo, agora não tem como mudar mais não, meu filho. As Maravilhas do Mundo Interior. Marcel tinha colocado Maravilhas do Mundo Interior. Eu digo, olha, não tem o As Maravilhas. Não, Flávia, não dá mais tempo. Aí 8h da manhã ela me responde, não dá mais tempo não. Mas é isso, é o tempo atemporal. Ou seja, fora da estrutura da terceira dimensão, que a gente vai funcionando. Um dia a gente, como espírito, não tem mais dia, não tem noite. Tem um estado de presença no que vocês estão vivendo. E aí, para a gente ir caminhando para o final. Frustração ao perceber que nadou e não saiu da praia dos prazeres fáceis. Suas relações afetivas estão centradas em interesses passageiros e não em sentimentos profundos. Que coisa, que tamancada. Eu olho para mim, ou seja, as suas relações afetivas estão centradas em interesses passageiros
e não em sentimentos profundos. Quantos de nós escolhemos a parceira ou o parceiro por interesses passageiros, pela beleza estética, pela condição financeira, pelo que ele representa enquanto status social, e no fundo, não tem o sentimento genuíno. Pode até se construir na convivência, mas no fundo, são outras coisas que estão fazendo que as relações se estabeleçam. Isso é algo que nós precisamos olhar. Sua busca pelo sagrado estacionou na contemplação de ídolos de pedra, onde prevalece a convenção social que agrada ao ego, desnutrindo a alma sedenta de Deus. Meu Deus! Quantos de nós vivemos assim, sem julgamento de religião A, B, C, D? Não é sobre isso. É sobre a profundidade do que é o essencial e invisível aos olhos. Quem disse isso? Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Será que nós estamos buscando o essencial no que é visível aos olhos? Me veio isso agora. Então a gente está dando muito mais importância ao que é palpável aos 5 sentidos do que seria o que é mais importante, que é a nossa essência, que é aquilo que é impalpável, que são as relações fraternas, o afeto. E a gente mede tudo isso, às vezes, por valores externos. Claro que o que eu estou dizendo aqui, gente, tem raras e honrosas exceções que vão confirmar a regra. Ok? Então, até quando buscará o externo esquecendo o país interior? Esse chamado para você, isso aí para mim. É um dilema que atinge a quase todos. Para atender essa massa de esfaimados de luz, veio o Senhor aos círculos da evolução humana. Não indicou substitutos, não se fez representar junto aos homens e mulheres por secretários particulares. Veio pessoalmente conviver com nossas misérias e sentir nossas dores. Esteve com sofredores e injustiçados, perseguidos e desamparados. Anotou nossos males, contemplou nossa rebeldia e lamentou profundamente nossa ignorância acerca das divinas leis, mas nunca se dobrou ao pessimismo, nem fez da agressividade sua plataforma de acolhimento. Exaltou o grão de mostarda, destacou o lírio do campo e abençoou a semente lançada em solo fértil. Qualquer mínimo gesto de boa vontade tinha dele a integral atenção, como no óbolo da viúva, que vocês sabem que a viúva colocou o óbolo lá no gasofilácio, e ela deu do que era o necessário dela. Os outros colocaram 1000 moedas, você botou 500 moedas. Aos olhos do mundo, 1000 moedas, mérito maior, pô, doou 1000 aqui. Você doa 500, ela doa 1. A viúva fez isso, ela deu do que era necessário. Então Jesus olhou ali sim, deste mais, porque deu do que importava para ela, porque se conectou com aquela causa. Então a gente fica medindo os outros pelo que eles têm de aparência, de exterioridades, e a gente faz isso, quando eu digo a gente, eu me incluo. Medimos o outro porque tem um status, tem um cargo. Hoje eu encontrei um amigo meu querido, lá no restaurante Health Valley, que eu fui comprar uns leites de coco, algumas coisas, leite em pó. E ele continua a mesma pessoa, ele é deputado estadual hoje, foi meu colega de infância, estudamos juntos na escola técnica, ele nunca perdeu aquele lugar dele de humildade, mesmo foi vereador, hoje é deputado, sabe? Me encontrou, Flavinho, me abraçou, digo, eu só voto em você, cara, independente de partido que ele seja, porque eu voto no homem. Aí não é a questão ideológica do de direita, esquerda, centro-direita. Ele, enquanto pessoa, é que o futuro será assim. Não depende de rótulos, é você. Eu sei quem você é, como mérito da sua trajetória. Iracema. Mas se Iracema se vincula, claro, a um partido que tem uma linha de pensamento que é um pouco contrária àquilo que eu acredito, pô, Iracema, você está se perdendo aí. Não, Flávia, é porque aqui eu encontrei uma forma de lá conseguir modificar às vezes. Porque tem isso também. Tem espíritas que nascem no meio dos protestantes. Tem protestantes que nascem no meio dos católicos. Tem lá no meio do Islã muitos que foram católicos. Tem muitos no meio dos judeus. É isso que eu digo, esse pessoal que tem uma visão de estreita, que o espiritismo nos dá uma amplitude de olhar. Olha que reflexão eu vou fazer agora. Eu ontem já fui protestante, já fui islã, já fui judeu, já fui cristão, católico, hoje eu sou espírita. Mas eu sou um espírito imortal. Eu vivencio experiências em várias denominações religiosas, em várias expressões de raça, em várias expressões socioeconômicas, de acordo com a necessidade do meu aprendizado evolutivo.
Então a briga que qualquer raça, qualquer casta faça em nome de uma religião, em nome de um povo, é mero engano. Porque aquele povo já não é mais aquele povo na sua origem. Porque dentro do povo, vamos supor, cristão, vamos botar o povo judeu, já passaram por dentro do povo judeu, os árabes também, né? Palestina é árabe, e os judeus, eles já viveram como católicos um dia. Já foram um dia protestantes na reforma de Calvino e Lutero. Já reencarnaram dentro do Islã com Maomé. Aí reencarnam no judeu. Hoje a gente pode estar vivendo a primeira experiência dentro do povo judeu. Vamos aos árabes. Os árabes hoje que estão na Palestina já viveram como católicos um dia. Uma criança que desencarnou como um protestante voltou como uma judia. Viveu no judaísmo, cultivou os hábitos do judaísmo, mergulhou no povo árabe, no Islã, que é o Alcorão. Olha quanta ignorância, eu estou falando esses exemplos, para mostrar que nós somos tão limitados, que vemos a vida só na visão da matéria, que não contemplamos a imortalidade da alma como uma jornada na busca do nosso aprimoramento intelecto-moral. Se tivéssemos o paradigma do espírito, o olhar para a vida pela perspectiva de espírito que somos, nós não teríamos tantas guerras entre irmãos, porque estaríamos matando o nosso próprio povo. Eu não tenho por que ficar me indispondo. Eu já fui francês, ok. Eu já fui italiano, vivi em Roma, no Coliseu, é um povo meu. Já fui americano, vivi nos Estados Unidos, já vivi na África, fui africano, vivi na China. Então hoje, o que quer dizer China, Japão, Oceania? São seres espirituais, aprendendo papéis em determinados nichos ou em determinadas culturas para aprimorar o espírito a ser integral, total. Onde você estiver, eu estou a serviço do amor, na expressão do que eu acredito como referencial, que seria a tônica das nossas almas. Nos 5 minutos que me resta, que esse tema de hoje me pegou realmente de jeito. Eu acho que eu vou fazer outra palestra com esse mesmo tema, mudando o título, para repetir de novo, para poder introjetar em mim e começar a viver esse negócio. Vamos lá. Então, exaltou o grão de mostarda, já falei. Exaltava a intenção boa que geralmente o mundo se recusava a ver. Manteve tolerância zero para o mal, mas nunca deixou de acolher os equivocados, prisioneiros das tramas da ilusão e do apego desmedido. Ele não discriminava ninguém. Era mulher adúltera, estava lá. Era a samaritana, por que não? Era o ladrão, Dimas, tudo bem. Era Pilatos, acolhia Pilatos. Era quem fosse que chegasse para ele estava lá. Não importava a religião, não importava o nível social que a pessoa fosse, ele acolhia todos. Todos que vinham a ele, ele estava ali presente. Mas também quando era hora de repreender, ele repreendia. Quando chegou no templo, sepulcros, saiam daqui, vendilhões do templo, isso aqui é a casa de meu pai, enfim. Ele expressava o que ele era enquanto potência da manifestação do divino no corpo. E aí ele diz, dele não temos o corpo, suas vestes e sua cruz de martírio como objetos de adoração, mas permanece como aquele que dividiu a história, legando ao mundo a mais extraordinária narrativa de amor e de abnegação. Onde estão os teus ídolos? A pergunta que Marta está fazendo a vocês. E a mim. Onde estão os seus ídolos? Quando te sentes mergulhado no ostracismo e no vazio? Onde oras? A quem pedes orientação quando te sentes perdido no caminho? Filhos e filhas da criação, busquemos Jesus em nossa intimidade, aquietando nossas insatisfações internas, e dele novamente ouviremos a sublime exortação. Vinde a mim, todos vós, cansados, oprimidos e aflitos, eu vos aliviarei. Leve é meu fardo, suave meu jugo. Vinde e encontrareis repouso e refazimento para as fadigas do mundo. Já marcou tua próxima excursão? Marta, Salvador, 7/11/2023. Que Deus ampare a todos nós e que nos leve de volta aos nossos lares e não esqueçamos de marcar nossa próxima excursão para aquele mundo indevassável, a viagem dangerosíssima que a gente não consegue fazer, que é para o mundo interior. Muita paz e até uma próxima. Oi?
Pronto, gente, ela está perguntando onde é que tá essas mensagens. No meu canal do YouTube, Flávio Nery de Azevedo. Essa eu não postei ainda, porque eu não gravei, foi anteontem. Mas eu posto todas as mensagens de Marta, tenho mais de 526 no meu canal. Vão lá, venham já uma mensagem, eu boto na descrição, na íntegra. Quando não cabe na descrição, porque passa de 5.000 caracteres, a pessoa pode me mandar um WhatsApp, tem meu telefone lá, e eu mando para o WhatsApp das pessoas e faço a divulgação já há algum tempo. Então tá lá no meu canal, Flávio Nery de Azevedo, tá bom? Então pode encontrar lá. Se inscreva, você está mostrando que não se inscreveu até hoje. Maravilha as mensagens de Marta. E eu quero também falar que o Flávio tem um trabalho maravilhoso. Fala aí do seu trabalho, Marta. Flávio. Da ONG? O seu trabalho que você faz, que você me convidou para fazer hoje. Não. Não fale não. Deixa isso para fora do centro espírita. Com relação ao trabalho social, sim, eu faço um trabalho social que é com o Grupo Caritas Salvador, que quem quiser seja bem-vindo, que é um trabalho de voluntariado de entrega de alimentos nas ruas de Salvador. A parte profissional, eu peço que vocês, se quiserem saber, manda mensagem para mim que a gente conversa. Entra no canal dele. Aí lá a gente fala. No YouTube não tem também não, tem mais no meu Instagram. Valeu. São Paulo, meu amigo, claro. Que Jesus o abençoe por nos trazer essas mensagens maravilhosas toda vez que ele vem aqui. E eu quero dizer a vocês que o horário foi realmente 1h da manhã de